Pode ou não pode, fera? Pode. O podcast do Colégio Dom Ferraz. Vozes DF. Vozes quê? Transforma! Hoje o quadro é aleatório. Cultura aleatória sobre o mundo pop desde outros universos. E hoje lançaremos um olhar psicodélico para a literatura. Nossa convidada é nada mais, nada menos que a mundialmente conhecida Alice no País das Maravilhas. Representado pela nossa querida atriz Juju. Diga aí, Juju. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui e dizer para vocês que maravilha esse projeto desse podcast. Já está dando certo, eu tô muito feliz. E, como educadora e atriz, além, né, de ser um lema da Academia Caxambuense de Letras, na qual faço parte, né, na cadeira 18 do queridíssimo, saudosíssimo Dr. Júlio Sanderson de Queiroz, que era Que Deus o um doutor tenha. que apreciava demais as artes, então eu digo que tudo tem o seu propósito. E além de ser o meu lema, nós, atores, temos uma tradição que é, né, presentear, né, os artistas que nós conhecemos ou que estão começando com algum projeto, principalmente peça, com alguma, assim, não me levem a mal, mas com alguma bugiganga, mas tem a ver com cultura, com letras, então não vai ser qualquer coisa, mas ela tem que ser dada por uma terceira pessoa. Então eu ganhei isso de alguém, tem a ver com teatro, eu ganhei depois de uma peça, eu fui presenteada. Que legal. E agora louco, estou que da hora. presenteando, né, o pessoal aqui do Dom Ferraz, principalmente o Carlinhos, com, né, um exemplar do Fantasma da Ópera. Oh! Presentinhos, mimos, recebíveis, Mimos, adorar. E é por ele que começa a minha história, porque a primeira peça na qual eu bati o pé e falei, eu vou ser uma atriz profissional, foi interpretando o Olivier, nosso queridíssimo Fantasma da Ópera. Muito Vou te bem! falar, tia, de fantasma você não tem nada. Você é uma realidade das artes. Obrigada. Você faz sério. acontecer na imaginação das crianças, da gente adulto. É muito legal te ver desfilando pela cidade de Alice nos Países Maravilhas, esperando um ônibus para ir para Vai Perdido. É fantástico! Aqui, toda a comunidade, Chapeuzinho Vermelho e outros mais. A comunidade do Colégio Dom Ferraz agradece de forma efusiva esse presentão. Ó, vai fazer diferença. Se fez na sua vida, vai fazer diferença na vida de muita gente. Tenho Tá aqui, certeza. vai participar com a gente do podcast. Mas e aí? Pode ou não pode, fera? Pode! Então você pode começar a perguntar pra nossa convidada da noite. Eu acho que tem uma história muito legal que eu vi vocês tramando aqui no Making Off. Põe pra galera, põe pra galera. Cara, Alice no País das Maravilhas. Um livro fantástico, um filme maravilhoso, mas eu queria muito entender uma personagem que me marcou, é impactante, é memorável, eu diria, que é a Rainha de Copas, né? A Rainha Vermelha, não tem as releituras, né? Eu queria que você desse uma palhinha pra gente, uma palhinha de Copas. Claro, com certeza. E um fato bem curioso que muita gente não sabe é porque no universo Tim Burton, que geralmente as pessoas conhecem, né, e também a animação da Disney, é que a rainha, né, ela é uma fusão de duas personagens dos livros, né, porque a Alice, né, são em duas obras, Alice no País das Maravilhas e também no Através do Espelho, que ela também vai para um outro universo. Então eles decidiram, né, fazer essa fusão entre a Rainha Vermelha e a Rainha de Copas. Porque a Rainha de Copas, ela é mesmo essa personagem tirana, né, psicodélica também. Já a Rainha Vermelha, ela meio que funciona como uma treinadora da Alice no universo dos espelhos. Então, né, principalmente ali no tabuleiro de xadrez. Então ela ajuda a Alice, ela é mais racional, fria, calculista, enquanto a Rainha de Copas, ela é uma tirana mesmo. E aí a gente descobre, né, que o passado dela é bem, assim, intenso, porque ela vivia, né, numa competição com a irmã dela, a Rainha Branca. Então é muito interessante ver a história das duas ali. É bem interessante. Mas todo grande personagem de um livro, de um filme, sempre deixa aquele questionamento. Eles são totalmente bons ou tem um quesinho de maldade? Diga pra gente a sua análise sobre a personagem principal do livro. Pois é. Eu gosto muito da frase, se fosse pra pegar das duas obras, assim, uma passagem super importante, que é quando a lagarta pergunta pra Alice, né? Quem és tu? E ela responde assim, já não sei dizer, pois já não sou a mesma desde a hora que acordei. Já me transformei tantas vezes que agora eu já não consigo dizer. E é o que acontece, porque ela vai passando por tantas transformações no País das Maravilhas, né? Ela vai bebendo várias poções,
vai se Infusões. infusões, vai se alimentando. Cupcakes. Cupcakes, nós olha. temos aqui, nós vamos chegar aqui. Ela também vai se alimentando de várias delícias ao longo, né, dessa jornada que ela vai se transformando. Então ela, né, muda de tamanho. E eu trouxe aqui pra gente comemorar, né? Ó. Nesse mês de abril, eu e o Carlinhos comemoramos nosso aniversário. Mas no universo da Alice é o desaniversário. Então nós temos aqui. E também, né, claro, no universo da Alice, tomamos um chá. Que apesar, gente, é a minha bebida favorita, tá? Não é porque eu tô aqui, não. Olha. Eu não bebo café, mas estamos aí tomando um chazinho. Desaniversário. Desaniversário. Ô, palavra que não sai. O que isso tem de importância pra Alice? Não, Ela não quer crescer, é isso? não Ela é meio Peter Pan, na verdade? Conta aí pra gente. é porque, na verdade, você não precisa, assim, esperar o seu aniversário ou só deixar pra comemorar no seu aniversário. Porque se a gente for parar pra pensar, todo dia é um renascimento, né? E parando pra pensar no aniversário, na verdade, você está envelhecendo, você está falecendo aos Falecendo. poucos. Exatamente. Então, por que não comemorar os dias de vida? É. Com Né? certeza. Olha aí, Muito então, importante. desde o aniversário. E um fato aleatório também, vocês sabiam que existe uma maneira correta de comer um cupcake? Mas como? Não, vocês não querem se sujar, provavelmente. Vocês- Queremos! Com Ah, cupcake? Sim, queremos! Existe uma maneira correta, que é o quê? Você vai pegar o seu cupcake, vai meio que desmontá-lo como se fosse um copinho. Cultura pop aleatória. Por isso que ele chama Gastronômica. cupcake. Gastronômico. Vai virar a sua parte do glacê assim. E ele vai virar um sanduíche de cupcake. E você não vai se sujar, meus queridos. Ó. Boa! That's right. Muito bom. Não, isso mesmo. Deixa eu dar isso pra ver. Muito bom, né? Eu ainda me sujei. Alice. Juju. Juju. Fala um pouquinho mais. De onde veio essa veia artística sua? Ah, Onde que despertou isso? Essa paixão que a gente vê que você traz todo dia e põe pra fora aqui no colégio. Diga pra gente. muito obrigada. Contar a minha história, assim, é sempre um prazer mesmo. Porque eu comecei apaixonando-me pela arte com 6 anos de idade. Caramba. Tá? Eu assistia no festival Cante Conte em Baipendi. E a minha primeira recordação é o grupo Galpão de Teatro, pra quem conhece, principalmente o pessoal daqui de Minas Maravilhoso. Gerais. Tinha um representante baipendiano. Com certeza. Não, é o meu queridíssimo padrinho artístico, Chico Pelúcio, até se você estiver Pelúcio. assistindo. Olha. Beijo, Chico. Foi aniversário dele também esse mês, gente. Desaniversário. É verdade. Desaniversário. Grupo Galpão. Feliz desse aniversário, meu querido. E assim, depois eu descobri o nome da peça. Ele me contou, eu falei, Chico, não sai da minha cabeça um ator sobrevoando a praça Monsenhor Marcos de Baipendi, vestido de cupido. E a peça se chamava Papo de Anjo. Isso aí por volta de 2004, 2005. Long E time aquilo ago. me marcou a long time ago. E assim, aquilo ficou marcado, mas até então eu não estava compreendendo. Aí veio Romeu e Julieta, as montagens deles, que são assim, históricas, fantásticas. Tanto que eles reapresentaram a peça, a releitura deles, no Globe Theatre, que é o próprio Olha. teatro de William Shakespeare. Nu. Então, assim, Nossa. isso Como foi diz aqui histórico. em Minas, nu. No. E assim, eu me encantei por teatro. E também televisão. Sempre fui muito ligada nesse meio artístico. Conhecia vários assim artistas e eu me interessava por eles. Mas eu posso dizer que como atriz, aos 9 anos na escola, por isso que eu acho muito importante esses projetos artísticos. Esse e aqui- incentivo, né? esses incentivos aqui no Dom Ferraz, até já fica aqui o merchan. Nós temos a oficina de teatro comigo toda quarta-feira, das 10 para 6 às 10 para 7, aqui no Colégio Dom Ferraz. Se Olha. transforme com a gente. A primeira aula é experimental, hein? É totalmente gratuita, velho. Olha. Aí, ó, tá vendo? Ô, louco. E enfim, eu participei de uma mostra cultural e eu fui a Julieta de Romeu e Julieta aos 9 anos de idade. E assim, eu fui uma boa aluna, nunca dei trabalho pra minha mãe.
Mas eu sempre tive dificuldade com matemática. Quinto ano, tabuada. Eu tava muito afim de querer decorar a tabuada, Esse gente. não era o seu universo. Não Como era o meu assim? universo. Não era sua praia. Mas quando o texto da Julieta parou nas minhas mãos, quando eu chegava em casa, eu fazia minha tarefa e ao invés de decorar a tabuada, eu, sem saber o que é um trabalho de laboratório, até então naquela época, assisti todas as versões de Romeu e Julieta. Temos aí do Leonardo DiCaprio, que ficou eternizada, né? Com a Claire Danes, também uma grande atriz. Versão de animação, o próprio do Chico Pelúcio, né, do Grupo Galpão, que eles fizeram a gravação no Globo Theater, então eu pude ter acesso a isso depois nas gravações. Então eu só queria saber de Romeu e Julieta. E eu decorei aquelas falas em 3 dias. A cena da sacada com, assim, o vocabulário shakespeariano, que é rebuscado, apesar de ser uma adaptação do Grupo Sim. Galpão, a escrita dele não é informal. Então, não é do nosso cotidiano. Então, para uma menina de 9 anos, nunca ter feito uma aula de teatro, hoje eu vejo que realmente aquilo era um chamado e interior, né? Não tive muita opção aqui de fazer oficinas. Então, hoje em dia você tem. Eu fui pra dança. Então, dali, eu comecei a me desenvolver como artista. E até então, desde os meus 9 até ali os 10 anos, né, fazendo balé e continuei nisso. Jazz. Só que a arte, ela sempre volta, tá? E fica guardado isso aí, ó. Se você quiser saber se é pra sua vida, a grande dama do nosso teatro, Fernanda Montenegro, já disse: pare de fazer. Se você sentir que você não está vivendo sem a sua arte, é porque você... Se você é da arte, a arte vai te encontrar. Ela vai te achar. Exatamente. Então, e ela me achou depois aos 15 anos. Por quê? O nosso secretário de turismo, na época, fez um convite para criar um grupo de teatro. Aonde? No festival que eu assistia quando criança, o Festival Canticonte. Então, daí que surgiu o primeiro grupo de teatro infanto-juvenil Bependi, Companhia de Teatro Majurretá, o Ju vem do meu nome. Então, assim, dali foram 4 anos super legais, super mágicos, e que eu aprendi a fazer teatro, assim, na marra, atriz, assim, que eu digo de palco, de chão, de rua, olhando, olho no olho, conversando com bêbados no meio do espetáculo, tá? Temos filmagens disso. E eu Registrado. interagindo com eles. E, assim, o Chico fala que, né, eu sou atriz da vida. A arte me fez atriz. Ela assim. que te forjou. Ela que te forçou. Não fui eu que fui atrás dela. Claro, depois óbvio, depois, né, que... Mas eu acredito muito nos eleitos. Sim, Eu acredito muito em Com todas as áreas. certeza. Existem os eleitos. sim. E talvez ele não saiba, mas existem os eleitos. Com certeza. Não, e aí, quando eu fui para letras, né? Que daí que vem também a minha conexão, né? Com a educação, com o inglês principalmente. Porque eu, para fazer meus figurinos, eu dava aulas particulares de inglês. Olha. Pois é. E aí também depois eu comecei trabalhando numa escola de idiomas. Então tudo isso foi se encaixando para quê? Eu falei, opa, pagar minhas contas, então, pelo visto, como professora, vai dar certo. E aí, né, letras, português e inglês, né, que é a minha formação, me encontrou ali também no meio do caminho. E o que eu acho muito interessante, que muitos artistas, eles fizeram a arte junto com a sua formação acadêmica ali, né? Temos aí a Marisa Hort, que ela fazia psicologia enquanto ela fazia teatro. Então, depois eu entendi que não é porque eu não me formei em artes cênicas, que era um objetivo e que eu passei na época no Enem, né, pra federal. E eu falei, não quer dizer que eu não vou ser mais quem eu queria ser, né? Não está Tá tatuado, te ajuda a tatuar. já está. Tava... E nisso hoje, né, me transformou em que eu sou, né, essa arte educadora, acadêmica. E pra mim, poder levar essa arte pras crianças é fantástico. Porque eu me lembro das professoras falando que quando apresentava trabalho,
era diferente. Eu ia fantasiado, por exemplo, de ciências, eu pegava o meu roupão, porque eu não tinha jaleco, e fazia de jaleco. Eu fazia da apresentação do meu trabalho escolar uma peça. Então, assim, já vesti de Charlie Chaplin no 8º ano, quando a gente fez. Legal, fe- que legal. Quando a gente fez um trabalho sobre a Revolução Industrial. Então, é interessantíssimo. Mas. E você, tio Carlinhos? Tio Carlinhos também tem uma veia artística. Eu tenho essa pergunta pra vocês. Olha. Vamos deixar isso em off, stand-by, suspende o tema, que afinal de contas a convidada é você e eu temos muita curiosidade sobre você. Pode Juju, deixar. eu também acredito, tal como existe os eleitos, que o universo conspira e o meio também ajuda muito. Pai, Pendi, sua terrinha. Lá tem acontecia mais, mas ainda acontece de uma certa forma ou de outra. Muita coisa ligada ao mundo artístico, ao mundo pop. Festival Cante Conte, fantástico, maravilhoso. O Majoretá, lindo, maravilhoso. A gente tem a encenação da Semana Santa, o quadro vivo da Semana Santa. Vai Pendi, ele borbulha essa cultura, ele borbulha essa questão do teatro. Qual que é a sua visão de Vai Pendi sobre isso? Olha, assim, ultimamente, Baipendi está passando por uma reconstrução, né? Assim, principalmente já temos aí alguns anos na qual as últimas edições do Festival Cante Conte, né, precisaram ser, assim, serem de forma mais reduzida, né, com poucos dias do que era acostumado na programação, era o mês inteiro. Então hoje a gente tem alguns dias, e aí nós chamamos de festival de inverno, porque também tem uma parte gastronômica agora, na qual na época não tinha. Então, assim, mas eu acredito muito no potencial, né, de Baipendi, apesar de eu ter nascido aqui em Caxambu e amar essa cidade também. Mas Baipendi tem um carinho muito especial. Lá realmente, assim, é um berço de artistas, né? De músicos, principalmente. Temos o grande Maestro Raposo e outros músicos, né? Temos a Furiosa, que é a banda. A banda, a nossa querida Furiosa. E que é passada de geração por geração. Pelo ali. mundo da música, você transita, Juju? Ou não é muito a sua praia? Um pouco, porque assim, nesse meio a gente tenta ser multitarefas, ainda mais hoje em dia. Então, assim, eu toco alguns instrumentos, né? Violão, violino, e canto. Tá bom pra você? Arranho um Tá bom. pouquinho. Arranho um pouquinho, né? Eu não sou cantora, eu sou uma atriz que canta. Então, assim, se você pedir pra cantar ali afinadinho, eu me preparo e estarei lá fazendo o meu Afinal melhor. de contas, nós temos personagens que são cantoras. Sim. Nós temos personagens que é isso, que é Com aquilo. certeza. Então, o Com ator é certeza. um pouco de tudo. Ele tem que ser um pouco de tudo. Hoje em dia, não existe mais. Antigamente a gente tinha, né? Eu sou só ator, ou então eu sou comediante, ou eu só sou músico, ou eu sou um ator, mas eu não danço. E nós temos aí o teatro musical, que é uma arte que é a mais difícil de você dominar, porque ela exige isso, o canto, a dança e a interpretação, e ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você está interpretando a Os canção musicais, e nós dançando. estamos falando, né? Com certeza. Os musicais. Os musicais, e uma das minhas grandes inspirações hoje em dia, que é o Lin-Manuel Miranda, que ele é um porto-riquenho e que ganhou um espaço na Broadway, levando, assim, pessoas latinas, pessoas pretas, pro palco da Broadway em lugares de destaque. Isso é Tá? legal. É muito interessante. Nós temos, né? Tanto que foi realmente, né, gente? Tem aquele meme, né? Mas realmente foi o meu tema de TCC. Porque ele é professor, ele foi professor de inglês. Então, assim, e as rimas que ele usa para contar fatos históricos sobre Cara. os Estados Unidos. Então você vê o George Washington rimando no palco com um ator preto. É fantástico. Apoteótica. É apoteótico. apoteótico. Não, é surreal como que ele conseguiu encaixar tudo isso. E as rimas são extremamente ricas. E não é só uma música ou outra. O musical inteiro, ele só tem uma fala, o resto tudo é rimado, é musical. Cara, Vale a pena você ir esse final de semana, esse feriado. Alexander Hamilton tem aí no seu Disney Plus. E eu super indico, tá? Mas é isso aí, Juju. Você sabe o que mais me encanta no mundo das artes? É essa capacidade de ela trazer essa diversidade, essa mistura,
E mistura realidade, fantasia, ela mistura tudo, mistura pessoas, mistura raças, mistura tudo. Isso é muito legal, que o resultado sempre é fantástico. Afinal de contas, a unanimidade é burra, né? Nós precisamos do outro, a gente precisa do diferente, a gente precisa daquele que nos faz refletir sobre quem somos nós mesmos. E a arte é, por excelência, a maior e melhor forma de nos colocar, de nos confrontarmos com nós mesmos. Eu amo teatro, amo música, amo dança, amo tudo. Vamos lá, vamos seguir com esse podcast. É Diga. cultura, né, Carlinhos? Não tem muito o que É falar. cultura. Eu queria muito saber uma opinião sua sobre hoje em dia. A gente sabe que a inteligência artificial ela tá se desenvolvendo cada vez mais. Eu queria saber como que tá o mundo da arte hoje em dia, com a criação de imagens, vídeos com inteligência artificial. Tem pinturas que são feitas por inteligência artificial se pagando como se fossem reais. Que inclusive tem vários, né? Por exemplo, vou citar um exemplo da LX, tem pinturas que são feitas por inteligência artificial que as pessoas acham que é real. Sabe? Eu queria muito saber qual que é a sua visão sobre isso e de novos artistas, de pessoas que perceberam que tem essa vocação, sabe, para arte, para compor, para atuar, tanto que eu tenho até amigos que são compositores. E eu queria que você desse uma palhinha da sua opinião. Assim, primeiramente, eu acredito que a inteligência artificial, ela veio assim como uma ferramenta de ajuda, né? Mas eu acredito, como diz minha mãe, né? Município, assim como, né, todos têm, tudo precisa de limite. Com Tudo certeza. tem limite, né? É, E eu acho que ao criar as coisas com inteligência artificial, você pode até achar coisas interessantíssimas ou ter, né, igual você comentou, né, algumas obras que são bonitas, É né? aquele ditado, né? A inteligência artificial que produz arte é arte mesmo? Ou é só uma imagem? Essa é a pergunta Eu- de 1 milhão de Essa que é a dólares. pergunta. Então, concluindo, ela pode ser até uma coisa interessante, mas ela vai deixar de ter a essência do que seria O ali processo do de. processo do artista. Sim. Então nós temos aí agora há pouco tempo atrás, né, o movimento dos dubladores, porque né, eles queriam fazer dublagens com inteligência artificial, só que não fica algo natural, algo bonito. Então, assim, você perde a característica, é a interpretação. Você perde a essência do. Perde a essência. Tanto que no mundo do teatro eu gosto de falar interpretação e não atuação. Porque não é você atuando sobre algo. A interpretação ela vem de dentro para fora. Então a gente utiliza do nosso imaginário para ela imprimir no corpo aquilo que a gente tá querendo expressar que o personagem tá pedindo, a cena tá pedindo. E a inteligência artificial, assim, ela pode chegar até um certo ponto. Mas depois eu acredito que ela vai perdendo a sua essência, ela Mas não a vai gente ter. viveu isso, Davizinho, também, e a Ju pode completar aí, quando surgiu a fotografia. Quando surgiu a fotografia, muita gente pensou, vai acabar os quadros, né? Vai acabar a pintura. Aí a fotografia, ela encontrou seu espaço como arte, né? Igual o Sebastião Salgado, né? Sebastião Salgado. Ela tem a sua forma de expressão. Ela criou mais um nicho de arte. E com isso valorizou as pinturas certeza. manuais, né? Acabou porque ela não é mais uma, ela não é só ela. Ela se tornou Elas mais tá especial dentro do de um que já universo era. maior. Então, Sim. quando o universo ele vai se expandindo para outras coisas, tudo vai se valorizando junto, né? Então, eu acredito também que a inteligência artificial ela vai ter o seu espaço como arte, tal como a fotografia, que não foi criada para ser arte, ela foi criada para registrar só momentos e acabou virando arte na Sim. mão de artistas. Eu acredito que a inteligência artificial, com a sua evolução, ela vai virar uma ferramenta de arte na mão de artistas muito talentosos. O que eu quero dizer é que sempre o homem estará por trás. Sempre estará por trás. Insubstituível, né, Substitui- Carlinhos? Não tem como. substitui. E eu acredito nisso, que ela não vai substituir nenhum artista, mas ela pode ser uma ferramenta, né? Ela pode ser uma ferramenta para auxiliar Para também. auxiliar, com certeza. Às vezes, para ajudar só a organizar as suas ideias, ou para iniciar uma ideia, e depois, né, o artista ele vai dar a sua conclusão, seu desenvolvimento, principalmente. E como, né, o quadro se chama aleatório, vocês falaram de Maipendi, eu gostaria muito, né, de contar aqui, não sei se vocês sabem até que ponto de detalhes,
Mas temos em Baipendi casos ufológicos. E além de casos ufológicos, nós temos em Baipendi a curva do S do Sena também. A curva do S do Sena. Assunto Allen Aquário. Mas vai lá, Juju, conta primeiro a questão da aparição aí, dessa abdução, sei lá do que aconteceu. E depois a gente vai falar um pouquinho do S do Sena, que eu acho que você gravou uns takezinhos lá, não gravou? Com certeza, já tem um ano que eu participei do comercial da Audi, né? O legado do S. Foi incrível. E, gente, libera aí o documentário. Vamos lá, Discovery. Eu nunca te pedi nada. Vamos lá. Mas fala do ETI. Então, tio, é muito interessante porque o caso Baipendi, ele impressiona porque ele ocorreu com uma pessoa muito simplória. Né? Ele ainda mora, ele está vivo ainda, na zona rural de Baipendi. E ele ali saiu para caçar e manhã, muito cedo, ele com seu embornalzinho saiu e deparou, né, com um OVNI. E a riqueza de detalhes que ele usa é surreal, porque não existe nada no mundo com o que ele escreveu, assim. Aí naquela época não tinha nem internet pra ele pesquisar. Era tudo no papel. Conhecer. Era um cara simplório, morando lá Morando- no Canjica, não sei onde que ele tava, nesses lugarzão lindos, maravilhosos de Baipendi, sem acesso Sim. a uma barça, sem acesso a algum material que pudesse alimentar essa ideia. imaginação dele. Sim. E tudo que ele falou bate muito com as coisas que as pessoas falam no mundo. Falam no fora. mundo. Um cara que nunca saiu de lá, né? Nunca saiu não tinha de como ele inventar. Tanto que ele não fala aliens, né? Eles dizem que eram homenzinhos muito pequenos, que não falavam o nosso idioma, que ele não estava entendendo. E ele foi levado até essa nave, né? Que aí ele entendeu que era uma nave, ele começa a contar que esse Será que objeto... não foi uma presepada do Chico Pelúcio, não? Será? Será? Há boatos. Boato. Será? Esclareça, Chico Pelúcio. Isso pareça. Ele diz, né, que esse objeto pousou, né? E ficaram-se as marcas de algumas ferragens que eram usadas ali na hora do pouso, né, dessa nave até então. Ele foi convidado por esses homenzinhos, até então pacíficos, e eles mostraram a casa ali, onde seria a moradia deles. Mas era muito longe da Terra, pelo que ele diz. Então a gente não sabe, ele mesmo não consegue, né, colocar ali, se expressar o quanto ele saiu ali da órbita da Terra, mas ou se só ficou dentro daquela nave, mas eles dizem que eram no mínimo 3. E ficou-se o embornalzinho dele com inscrições. Chico Pelúcio, revela o nome dos outros 2, por favor. Que até então era impossível de se traduzir. Então, como um homem simplório começa a fazer inscrições em um embornal, então é muito curioso. Sofisticado. É muito sofisticado para a época. E é muito sofisticado para um senhor simplório, dado às lidas do campo. Tudo que ele contou é muito sofisticado. No aspecto tecnológico, no aspecto de visão, né? Não era uma coisa do universo dele, do mundo. Ele não teria como ele tirar isso da cabeça dele. Isso é o que mais nem nos seus maiores delírios, todo mundo acredita e fecha com ele que não é possível. Ele viu sim, gente. Ele viu alguma coisa. Isso existe, não é só ficção. Eu sou da seguinte teoria. Nós moramos numa galáxia e nós somos uma poeirinha no meio dessa galáxia. Tem até uma teoria que fala sobre isso, que é a teoria da Floresta Negra, né? Você já ouviu falar dessa teoria? Com certeza. Ela fala que a gente não tá sozinho no universo. Nós não estamos sozinhos. Com certeza, que a gente é a única civilização que se mostra pra todo mundo. É como se a gente tivesse uma floresta escura. E a gente é o único que tá apontando a nossa localização. E a gente não sabe o que tem nos 500 mil anos-luz daqui. A gente não sabe disso. E nunca saberemos. Nunca saberemos. Tenho uma teoria. Não é uma teoria, é uma opinião. Eu acho que o universo é infinito, né? Se a gente começar a subir aqui, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Tá sempre muita expansão, loucura. cara. É muita loucura. Então seria muito egoísmo nosso achar que num lugar Sim. tão Com certeza. vasto só existiria gente de vida. Talvez não como a gente. Não como
ET Bilu. Mas eu acredito que alguma outra forma de vida existe. Num lugar tão vasto, tão certeza. grande, tão infinito. Que tá sempre em expansão, então é algo realmente de perder horas de sono se pensando. Nossa. É, eu não acredito, mas não duvido, né? Assim que a gente tem que tratar as coisas. Porque realmente, provas, eu acho que a gente tem demais disso, provas pertinho aqui dessas coisas todas. Tia Ju, É. põe alguma coisa na mesa que você queira colocar além desse fato, pra gente encerrar. Ó, eu quero deixar aqui uma motivação pra vocês. Como nós mencionamos aqui o grande Ayrton Senna, ele dizia, né, que ele não era, vamos dizer, fã de ninguém, mas que ele admirava o trabalho dessas pessoas. E eu admiro muito o trabalho aqui do Dom Ferraz, tudo que eles fazem Legal. pelos legal, alunos. legal. E de verdade, eu Obrigado. acredito muito em propósitos. Porque o dia que eu conheci a tia Alexandra, era pra eu não estar no mesmo local, porque eu estava em outro estado, né, comemorando o aniversário da minha irmã, mas pela Desaniversário. 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 Olha aí, gente, a palavra do dia hoje é desaniversário. E eu precisava trabalhar, a responsabilidade da arte me chamou, falou, não, aí eu deixei meu pai, eu vim, peguei o primeiro ônibus do dia, falei, não, eu tenho esse compromisso. E até então, depois ela virou minha aluna. Ela virou minha aluna, ela é aluna aqui nossa do Dom Ferraz. E a tia Alexandra me fez o convite. Ela viu meu trabalho, eu falei, claro que eu aceito. E aí, dias depois eu vim aqui, conheci a escola, conheci o tio Carlinhos. E aí eles contaram do projeto, né, que eles tinham de teatro. E dali então já são quase 4 anos, 3 anos e meio, olha que legal. Olha, Juju, não existe acaso, né? Não existe cara? acaso. O acaso, ele não é por acaso. Ele tem um propósito por trás. Bom demais receber a Juju aqui, travestida daquilo que ela mais gosta, que é a sua verdade, que é a sua arte. E pra encerrar, pode ou não pode? pode, É fera. o podcast do Colégio Dom Ferraz. Vozes DF, vozes que? Transforma. Hoje foi Alien, aleatório, assuntos variados do mundo pop, da cultura e de outros planetas e universo. Tchau, tchau, galera! Valeu. Colégio Dom Ferraz. Quem vive entende! Quem vive entende. Uhul, cheers!